Mais uma vez, estamos aqui para bater um papo, trocar uma ideia com vocês a respeito de mais uma escrituração, a escrituração contábil digital. Necessariamente nós temos aí um momento muito importante, um momento muito interessante, de novo, para mais uma obrigação para o nosso profissional de contabilidade. E que, evidentemente, nós precisamos, de novo, ter muita atenção e ter muito cuidado. Então, por isso, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a escrituração contábil digital. No evento anterior, nós já abordamos a questão da escrituração fiscal digital do imposto de renda, alguns cuidados que nós temos que ter, algumas preocupações que temos que ter, e dentre essas preocupações, envolve-se também a escrituração contábil digital. Então, nada mais abordar um pouco mais, com um pouco mais de profundidade, a questão da instituição da escrituração contábil digital. Um aspecto importante que nós precisamos visualizar e, efetivamente, que o que levou necessariamente a toda essa base que é o projeto SPED, que como nós abordamos e como voltamos a ressaltar, o projeto SPED está calcado em duas situações distintas. Ele está calcado na contabilidade, necessariamente, ou seja, na escrituração contábil digital, e a escrituração contábil digital, ela o seu pilar é necessariamente o plano de contas. E a escrituração fiscal digital, onde o seu pilar é a nota fiscal. Partindo desses dois pressupostos, gradativamente nós temos que ter essas duas situações muito bem trabalhadas, muito bem delineadas. Então, na escrituração contábil digital, que foi instituída, na verdade, em 2007, que na prática era um projeto bem anterior a 2007, ou seja, é um projeto que vinha um pouco antes, inclusive, da própria nota fiscal, que foi instituída em 2005. Qual era a finalidade? Trazer para dentro do sistema SPED uma contabilidade com qualidade. Inicialmente, ela ficou restrita aos contribuintes do lucro real. Esses foram os contribuintes que tiveram necessariamente o pilar básico, ou seja, necessariamente toda a estrutura para ser comentada, para ser trabalhada, foi o contribuinte do lucro real. Esse contribuinte, evidentemente, pelo volume de informações e pelo volume de operações que ele tem, automaticamente, ele foi, digamos assim, o melhor contribuinte a ser identificado e a ser trabalhado, já que ele envolvia todas as suas operações, a questão da indústria, a questão da revenda, a questão da prestação de serviços, então um volume de informações muito grande. Vamos entender um pouquinho do que é e do que é necessário para a escrituração contábil digital. Vamos junto. O primeiro aspecto, e aí outra novidade para nós e que precisamos entrar com muita profundidade nisso, é essencialmente o plano de contas. O plano de contas para uma empresa é imprescindível, mas é importante a gente ter um pouco mais de detalhamento sobre o plano de contas. Por quê? Porque o plano de contas ele tem que enquadrar-se dentro da realidade que a sua empresa desenvolve, da atividade que a sua empresa desenvolve. E dentro de uma linha, dentro de um procedimento efetivo, para quê? Para que através do plano de contas eu possa mensurar as suas atividades, a sua forma de condução dentro do seu segmento. A finalidade é essa, o objetivo é esse do plano de contas desde quando ele foi instituído. É de ordenar de forma correta e coerente com a sua atividade. O que acontecia? Em alguns casos, não vamos dizer que seja de forma genérica, mas em alguns casos, o que acontecia? Muitas das vezes você instituiu a empresa A, utilizou um plano de contas para essa empresa A. Posteriormente, esse mesmo grupo houve a necessidade de uma nova empresa, da aquisição ou a construção de uma nova empresa. Ok. Aí eu pegava o mesmo plano de contas, apenas replicava para essa nova empresa. E assim sucessivamente, para caso outras empresas tenham sido efetivamente constituídas. O que acontecia? Muitas dessas contas que estavam alocadas no plano de contas inicial não atendiam às necessidades da segunda empresa ou da terceira. E aí o que acontece? Quando você emitia os seus relatórios, era contas, às vezes, com pequenos saldos que vieram de erros de lançamento, contas sem lançamento algum, ou seja, o teu relatório ele ficava muito frágil nesse aspecto. E, às vezes, até com dificuldade, porque as coisas iam se acumulando e levava algum tempo para que você limpasse toda essa estrutura. Resumindo, com
a instituição de um padrão. Quem é esse padrão, Edmilson? A Receita Federal instituiu o Plano de Contas Referencial. O que é o Plano de Contas Referencial? O Plano de Contas Referencial é exatamente para que você tenha uma referência e um procedimento único na elaboração desse plano de contas. E o plano de contas gerencial, o plano de contas da tua empresa, ele passa a ser um agregado a toda essa estrutura. No caso, por exemplo, da escrituração contábil, não há a exigência de você utilizar o plano de contas referencial, mas há a exigência de que você tenha um padrão. Esse padrão, efetivamente, vai proporcionar que a sua empresa tenha maior facilidade de atender às necessidades, não só da própria contabilidade, mas efetivamente também do fisco. Então, esse processo inicia-se por uma contabilidade sólida, por uma contabilidade com um pilar, ou seja, o pilar principal, que é o teu plano de contas. E aí, consequentemente, eu faço o trabalho mais ou menos como uma planilha de Excel. Eu tenho o meu banco de dados e em cima desse banco de dados eu vou extraindo os relatórios que me são necessários. É a mesma coisa que hoje o fisco faz em relação aos dados que estão sendo contabilizados. Por exemplo, no evento anterior que nós abordamos sobre a escrituração do imposto de renda, nós abordamos também sobre a escrituração contábil digital. Mas os dados que vão servir de base para a apuração da escrituração e para a identificação dos elementos na escrituração fiscal digital do imposto de renda é a nossa escrituração contábil digital, mas com efeitos fiscais, ou seja, informações que vão proporcionar a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. No caso nosso, ou seja, a estrutura e o pilar, estamos falando agora basicamente do societário, das contas que proporcionam à empresa a visão de negócio da empresa, o patrimônio da empresa, as atividades que a empresa desenvolve, esse perfil ele está muito identificado com a minha operação que eu fazia anteriormente, como, Edmilson? Na impressão dos meus livros, do meu livro diário, do meu livro Razão. Então, todas essas obrigações, elas foram, digamos assim, inclusas dentro de um mesmo instrumento. Esse instrumento, então, a contabilidade digital, a escrituração contábil digital. Um aspecto muito importante, que é através da escrituração contábil, que gradativamente você vai tendo a harmonia entre todos os segmentos. Quais são, Edmilson? O segmento federal, o segmento municipal e o segmento estadual. Ou seja, parto desse ponto. Com isso, necessariamente, agiliza, facilita todo o processo. Um aspecto muito importante que a gente tem que ressaltar, que a escrituração contábil digital, ela foi instituída em 2007 pela Instituição Normativa 787 de 2007, tá? E também, no final do ano de 2007, nós tivemos a inserção de quem, Edmilson? Nós tivemos a inserção da nova lei das SAs, lembra? Na 11.638? Pois bem, na 11.638, nós tivemos algumas mudanças em relação à contabilidade, à demonstração contábil, tá? E essas mudanças, efetivamente, elas se refletiriam na escrituração contábil digital quando da sua aplicabilidade. Com isso, automaticamente, toda a estrutura, o novo padrão contábil, ele ficou muito mais fácil de ser trabalhado e identificado pelo fisco e por todos os outros demais segmentos através de uma padronização única. Então, a escrituração contábil digital voltada principalmente para o contribuinte do lucro real, e aí é importante frisar. Edmilson, sempre questionam e sempre perguntam, não só a mim, mas a vários outros colegas também que atuam nesse setor, em relação à contabilidade, a escrituração contábil ela também será exigida para o contribuinte do lucro presumido? Vamos juntos a gente abordar. Ora, se a partir do ano que vem, a declaração de imposto de renda à pessoa jurídica, que hoje é para o contribuinte do lucro presumido, é para o contribuinte do lucro real, efetivamente para aqueles contribuintes que estão isentos e ou imunes, ou seja, eles também terão que prestar informações. Ora, se na declaração de imposto de renda à pessoa jurídica esses contribuintes estão inclusos, tá? E se efetivamente lucro real eu tenho uma contabilidade, uma escrituração contábil, automaticamente, com certeza, mais à frente, o lucro presumido também terá a sua exigência, com certeza. Seja a médio ou seja a longo prazo, você o terá. Hoje você não tem essa obrigatoriedade.
É facultado, não obrigado.